professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. Bom, a nossa aula de hoje de Língua Portuguesa está presente no nosso caderno 2 do 9º ano, no nosso livro, das páginas 12 a 17, e nós trataremos sobre o assunto da coesão, um conceito geral, e da coesão referencial com os pronomes relativos, que fazem parte da nossa primeira unidade do livro, no tópico 2, a partir da página 12. Nós estaremos fazendo uma introdução sobre o que é coesão e o que é a coesão referencial. A coesão referencial é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Para que um texto apresente coesão, devemos escrever de maneira que as ideias se liguem umas às outras, formando um fluxo lógico e contínuo. Quando um texto está coeso, temos a sensação de que a sua leitura se dá com facilidade. Logo, a coesão é um conjunto de mecanismos linguísticos com o objetivo de estabelecer ligações e evitar repetições. A coesão, ela fala de como o texto ele se organiza de acordo com a estrutura da língua portuguesa, de forma que ele seja cada vez mais claro, esteja cada vez mais claro e objetivo dentro da nossa leitura. Diz respeito às articulações gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto que garantem sua conexão sequencial. Lembram que nós já estudamos coesão e coerência em redação, e quando nós falamos de coesão e coerência, na coerência nós falamos do sentido geral do texto, de como o texto começa, é escrito no meio e finaliza, partindo de apenas um ponto, de apenas um tema. E a coesão, ela é a microestrutura, de como as orações se comportam entre elas, de como nós usamos as palavras, as organizações gramaticais para que tenha sentido o texto. Então, para que o texto seja coeso, deve-se seguir pelo menos um dos mecanismos de coesão. Que é a retomada dos termos, expressões ou frases já ditas, de forma que não fique repetitivo, e o encadeamento de segmentos do texto, feitos com conectores ou operadores discursivos, tais como então, portanto, mas, já que, porque, que são as nossas conjunções. Então, todas as palavras que servem para retomada de texto, algumas conjunções, alguns verbos complementares, auxiliares, verbos de ligação, eles existem para que nós consigamos construir um texto coeso, ou seja, um texto que entre as pequenas partes, entre as partes organizacionais da língua portuguesa, tenha sentido. A coesão referencial, que é o que nós vamos abordar no nosso tópico na página 12, a coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. Por isso é referencial. É quando eu tenho um termo que faz referência a um termo anterior, dito claramente ou não. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de termo referente. A coesão referencial evita as repetições, ou seja, é aquela que faz referência a termos ou expressões que já utilizamos no texto, retomando ou antecipando ideias, quebrando a questão da repetição, de você falar várias vezes a mesma coisa ou a mesma palavra na construção do texto. São elementos de referência os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e os advérbios de lugar. No exemplo, nós temos: foi à Europa e lá foi feliz. Nesse caso, o termo lá, que é um advérbio de lugar, faz referência à Europa. Retoma a ideia da Europa sem que eu precise usar novamente a palavra Europa.
Quanto mais você repete uma palavra no texto, mais redundante e cansativo ele fica. Então a coesão, ela vem justamente para quebrar essa sequência ruim da leitura de um texto. Você vai utilizar outros meios, um pronome possessivo, um pronome pessoal, para dizer que a Europa é bela. Ela é a menina do globo. Então, ela retoma a Europa. Eu não preciso falar novamente a palavra que já foi dita tão próximo assim. De uma forma geral, a coesão referencial dos pronomes relativos, ela é utilizada da seguinte forma. Os pronomes relativos, eles se comportam da seguinte forma dentro da coesão. Os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou pronome anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte. Exemplo: o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Eu tenho 2 vezes a palavra jogo numa estrutura próxima uma da outra. Reunindo as 2 orações em um só período composto, temos: o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Eu resumi as 2 orações que foram ditas no exemplo anterior. O jogo será no domingo, o jogo decidirá o campeonato. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Eu anulei, eu retirei uma repetição. Observe que nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo do seu antecedente. Para saber, conhecer o papel desempenhado pelos relativos é importante porque esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo e coesão entre as partes da frase. Eles são extremamente necessários para que a frase seja construída de forma objetiva. Sua identificação na estrutura da frase é um pré-requisito para o estudo das orações subordinadas adjetivas. Ou seja, para que você compreenda as orações subordinadas adjetivas, que será uma unidade que nós vamos estudar mais à frente, é necessário que vocês compreendam, antes de tudo, os pronomes relativos. Eu vou aprofundar na próxima aula toda a estrutura dos pronomes relativos e como ele se manifesta nas frases de forma mais comum. Há duas formas dos pronomes relativos aparecerem: variáveis e invariáveis. Nas variáveis, nós temos o, a, qual, o, os, as, quais, cujo, cujos, cujas, cuja, quanto, quantos, quanta, quantas. E a invariável é aquela que não vai para o plural, é aquela que não sofre nenhum tipo de variação, é o que, quem, onde e aonde. As características e empregos dos pronomes relativos. A dupla função dos pronomes relativos, nesse caso, eles se caracterizam pelo duplo papel que simultaneamente desempenham na estrutura da frase. 1. Eles substituem um termo antecedente, seja ele um nome ou pronome, e iniciam sempre uma nova oração. Vocês, que sempre nos criticam, agora pedem nosso apoio. Nós temos aqui sinalizado para vocês, grifado e marcado com a faixa rosa, a primeira oração. Que sempre nos criticam, nós temos a segunda oração iniciada pelo pronome relativo que sempre nos criticam. Então, nesse caso, nós temos 2 orações unidas e sem repetição. As atividades estão presentes nas páginas 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que vocês podem estar fazendo durante a semana, sendo que qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo abordado, vocês podem anotar, tanto as que estão no vídeo quanto das atividades do livro. Anotem a unidade, a página, anotem o questionamento de vocês para que eu esteja tirando as dúvidas de vocês todas as quintas, certo? Segundo Koch, 2004, na página 35,
A coesão é a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se interconectam, por meio de recursos também linguísticos, de modo a formar um tecido, uma tessitura, como se fosse uma teia de aranha, uma unidade de nível superior à da frase, que dela difere qualitativamente. O que isso quer dizer? A coesão, ela é responsável pela ligação de todas essas orações, frases, de todas essas partes que nós aprendemos durante toda a nossa vida da língua portuguesa para produzir um texto. Então, a coesão, ela é responsável pela forma simplificada, pela forma correta de organizar sujeito, verbo, complemento, seja do sujeito ou do verbo. Então, como essa oração vai se desenvolver e vão se interligar dentro desse texto de forma correta. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.